nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos nesta noite com mais uma programação do programa da Juventude e Restauração, da Superintendência da nossa Juventude querida, na nossa igreja, Ministério Restauração, que se encontra aqui na Avenida Farrapos 312, no centro de Porto Alegre. Estamos aqui nesta noite com a Juventude de São Leopoldo Oeste para dirigirmos esta programação. Glória a Jesus. Nós queremos convidar os irmãos para nos ajudarem a compartilhar esta programação. Compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, dê o seu like. E estamos aqui mais uma vez para glorificar ao nome de Deus e para repassar um pouco que Deus tem falado conosco, com os jovens ali de São Leopoldo Oeste também. Estamos aqui com o irmão Gessé, mais uma vez, auxiliar irmão Gessé, que é o nosso segundo líder da área de São Leopoldo Oeste, com o jovem Otoniel, a irmã Cauana, irmão Cauã, a irmã Cauana e o jovem Otoniel, que já estarão louvando o Senhor Jesus logo mais. Paz do Senhor, irmão Gessé. Paz do Senhor, irmão Tudo Arthur. certinho? Tudo bem? Paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco pelo YouTube. Deus abençoe a todos vocês. Glória a Jesus. Estamos aqui então com um tema muito interessante, muito pertinente. E o nosso tema nesta noite é: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Glória a Deus. A sutil influência do mundo sobre o caráter do cristão. Então, nosso tema base desta noite se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 3. Então, antes de darmos início neste estudo, vamos fazer uma oração juntamente com o irmão Gessé, que também é o nosso pilar de jejum e oração da área de São Leopoldo Oeste. E logo após vamos estar louvando ao nome do Senhor, para depois então entrarmos no nosso tema. Os irmãos fiquem à vontade, se quiserem interagir, enfim, fazer perguntas, estamos aí à disposição. Vamos estar orando então por esta programação. Glória a Deus. Te convido, meu irmão, a curvar a tua fronte nesta noite e vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Oh, glória. é maravilhosa esta oportunidade, Senhor, de estarmos aprendendo de Ti juntos, Senhor, sendo fortalecidos, guardados por Ti, Senhor. Aleluia. Livra-nos de todo pensamento, de toda artimanha do mal. Guia-nos, Senhor, nesta noite, neste momento. Que vidas sejam tocadas, transformadas, Senhor, fortalecidas Sim, pelo Senhor. poder do Teu Espírito. Sim. No nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Em fica nome de conosco para a honra e a glória do Teu nome. Assim nós oramos e Aleluia. desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então, a jovem Cauana e o Otoniel louvando ao nome do Senhor. Logo após, retornaremos. Deus na frente, Deus na frente, Deus
nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente. Glória a Deus, aleluia. Fazer morada aqui dentro de mim. Eu te dou meu louvor, os meus dons são pra ti. E se a voz me faltar, meu silêncio se tornar a canção. Serão gotas de adoração pra tirar do deserto toda a sequidão. De joelhos eu venço as tribulações. No deserto seja minha canção. Então vem fazer morada aqui dentro de mim. Vem, pode entrar, pois és bem-vindo aqui. Então vem, ocupa este lugar que é só seu. Vem, toma minha vida, pois sou teu. Então vem fazer morada aqui dentro de mim. Vem, pode entrar, pois és bem-vindo aqui. Então vem, ocupa este lugar que é só seu. Vem, toma minha vida, pois sou teu. Minhas lágrimas serão gotas de adoração pra tirar do deserto toda a sequidão. De joelhos eu venço as tribulações. No deserto seja minha canção. Então vem fazer morada aqui dentro de mim. Vem, pode entrar, pois és bem-vindo aqui. Então vem, ocupa este lugar que é só seu. Vem, toma minha vida, pois sou teu. Então vem fazer morada aqui dentro de mim. Vem, pode entrar, pois és bem-vindo aqui. Então vem, ocupa este lugar que é só seu. Vem, toma minha vida, pois sou teu. Eu te louvo para sempre, te adoro para sempre. Aleluia, Santo, Santo.
fazer morada aqui dentro de mim. Vem, pode entrar, pois és bem-vindo aqui. Então vem, ocupa este lugar que é só seu. Vem, toma minha vida, pois sou teu. Então vem, vem fazer morada aqui dentro de mim. Vem, pode entrar, pois és bem-vindo aqui. Então vem, ocupa este lugar que é só seu. Vem, toma minha vida, pois sou teu. Que nos guarda até na cova pra cumprir sua vontade. Faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Estamos aqui então com já alguns irmãos videologados conosco, irmã Tatiana Martins, irmão Silas Porto, irmão Igor Oliveira, Charqueadas, irmã Miriam, Silas Porto, área Leopoldina, Marcos Deus. Dávila, Mari Vieira, de São Leopoldo Oeste. Deus abençoe, irmã Mariana. Deus abençoe, irmã. Irmão João César, evangelista João César, Glória a nosso Deus. co-pastor da sede de São Leopoldo Oeste. Marilda Vargas, Érica Melo, Amanda Leandro, Ismael Silveira, Glória a Jesus, Pedro Wolff. Pedro Wolff está sempre presente. hein? Sempre ligadinho. Se não está sempre, está quase sempre. Glória a Deus pela sua vida. Manilvânia, irmã Kathleen, irmão Lucas Arruda, vários irmãos estão conosco, já que Deus abençoe os irmãos, que Deus possa falar com cada um de vocês nesta noite. Então estamos aqui com o irmão Gessé, vou me virar um pouquinho mais aqui para ele. Vamos então iniciar esta conversa. Vamos falar um pouquinho o que Deus tem falado conosco a respeito deste tema. Meus irmãos, todos nós temos a ciência que estamos vivendo um período difícil e um momento do fim. Um momento do fim da igreja do Senhor aqui nesta terra. Nós, como peregrinos, não somos daqui e já estamos entendendo porque os sinais estão nos mostrando e através desses sinais nós temos a ciência de que Jesus, ele está breve e a sua vinda está próxima. Glória a Deus, aleluia. E na medida, meus irmãos, que Jesus está voltando, nós estamos nos dando por conta que está cada vez mais difícil para a igreja estar aqui nesta terra. Nós estamos notando que as coisas estão se afunilando, irmão Gessé, que a igreja ela tem perdido espaço na terra. Devido a tantas coisas que estão acontecendo, enfim, o sistema do mundo que nos envolve, que nos oprime de uma forma tão grande que muitas vezes nós temos esta dificuldade de entender o que Deus quer realizar, esta dificuldade de viver aquilo que Deus tem para nós, irmão Gessé. Então, nós como crentes, antes de qualquer coisa, irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos ter um entendimento de que nós estamos inseridos num sistema, irmão Gessé, que nos dificulta de entendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E muito além de dificultar a entender, esse sistema, ele muitas vezes nos faz com que nós não venhamos a viver, não somente não entender, mas a não viver a vontade de Deus para a nossa vida. Então, tudo que o nosso inimigo quer que aconteça é que nós não venhamos a usufruir das armas
das estratégias que Deus tem para a sua igreja e que venhamos a ser crentes vazios. Exatamente. Crentes que vivem numa zona superficial, enquanto Deus ele quer nos levar para uma região, para um nível espiritual mais profundo, irmão José. Deus quer nos revelar coisas tremendas. Nós temos visto o que tem acontecido nos últimos dias e principalmente aqui na sede, a gente que trabalha aqui na Ramo da Videira, Deus tem falado muito conosco, irmãos. Muito, 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 uma forma tremenda que Deus, neste ano de 2021, Ele quer realizar coisas grandes no meio da igreja. E nós precisamos estar atentos e sensíveis para aquilo que Deus quer fazer, e Deus quer usar a sua igreja. Aleluia. Aleluia! Oh, glória a Deus. Mas se faz necessário que nós venhamos lá, então, nos colocar à disposição de Deus. Irmão José, eu gostaria que tu me ajudasse, então. Vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, na carta de Paulo, apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 2, versículo 9. Uma palavra muitíssimo conhecida da igreja. Aleluia. Podemos ler? Sim, podemos ler. Diz assim a palavra de Deus. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então nós vimos aqui, irmãos, nesta passagem bíblica, que Deus, ele tem algo que está preparado. Como aprendemos na última revista do Projeto Divino de Deus para cada ser humano, no nosso livro da Escola Bíblica, Deus ele tem algo projetado. Deus ele já tem escrito todos os dias das nossas vidas. Independente da decisão que eu tomo, seja a decisão A ou seja a decisão B, seja a decisão de agradar ou não agradar a Deus, vai ter algo determinado, já vai ter algo pronto para mim. Deus não é pego Então de nós surpresa. Exatamente, Deus não é pego de surpresa. E nós aprendemos ali então que o nosso livre-arbítrio, ele está limitado ao momento da escolha. Eu tenho livre-arbítrio para escolher o que eu quero fazer na minha vida. Mas o resultado da minha escolha, ele já foge do alcance do meu livre-arbítrio. O resultado daquilo ali vai ser uma consequência de algo que eu escolhi. Então eu não tenho mais o poder de escolher como vai ser a consequência das minhas escolhas. Então, Deus ele tem algo projetado, irmão Gessé, para nós, para a sua igreja, para a juventude que está me ouvindo nesta noite. E Deus nos mostra aqui que os nossos ouvidos eles ainda não ouviram, os nossos olhos não viram e tampouco entrou no nosso coração. Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, no Gessé, eu vejo que aquilo que Deus tem preparado para nós, Ele quer nos revelar, eu creio que ainda neste tempo presente, através da nossa visão, do nosso olhar. Deus quer que nós contemplamos, através do nosso ouvido. Deus quer que a gente esteja com os nossos ouvidos aguçados para ouvir a sua voz, para entender a vontade de Deus através da revelação do Espírito Santo ao nosso coração. E é justamente por meio destes dois órgãos, digamos assim, o ouvido, os nossos olhos, é por meio daí que nós temos uma luta constante aqui na Terra. Uma batalha constante que o inimigo, tendo ciência dessas
dificuldades do ser humano, dos prazeres, enfim, que a nossa carne ela gosta de buscar, isso acontece primeiramente através do nosso corpo físico, através do nosso olhar, o que a gente vê, o que os nossos olhos acompanham, o que os nossos ouvidos estão ouvindo. Então, Deus, ele tem algo preparado. E aquilo que está preparado é para aqueles que o Amam. Para aqueles que o amam. Irmão Arthur, vamos convidar os irmãos, ainda neste ponto. Em Gênesis, o senhor pode fazer a leitura? Amém. Gênesis, capítulo 4 e versículo de número 6 e 7. Olha só. 4, 6 e 7. 4, 6 e Vamos lá. 7. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então nós vemos aqui que desde o Éden, o ser humano vem agindo de uma forma a resistir o Espírito Santo de Deus. A nossa tendência carnal, pela influência da serpente, é resistir ao Espírito Santo de Deus. E aí nós vemos aqui em Romanos, capítulo de número 11, versículo 22. Algo que muitas vezes algumas pessoas querem que passe desapercebido, mas a palavra de Deus nos diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permanecerdes, doutra sorte, tu também serás cortado. Veja bem então, o que Paulo está dizendo aqui, irmão Arthur? Versículo 22. Considera, observa, analisa, veja bem que existe tanto a bondade, assim como existe a severidade de Deus. Paulo está fazendo aqui essa balança, esta relação entre Israel e os gentios. Ele diz, olha, observe que Israel ele rejeitou a palavra de Deus, mas agora abriu-se uma porta para nós gentios para obedecer. Então, dentro disso aqui, que nós estamos ouvindo do servo de Deus, estamos estudando sobre o nosso livre-arbítrio, sobre as nossas decisões, e que se opõe à vontade do Espírito Santo de Deus. E aí nós olhamos assim, mas Deus tem coisas tremendas para a minha vida, Deus tem coisas que meu olho não viu, Deus tem coisas que meu ouvido não ouviu, mas nós muitas vezes estamos num ato de resistência ao Espírito Santo de Deus. Estamos como Caim, porque Deus chamou Caim no canto ali e disse, ô Caim, tem esse caminho para ti e tem o outro caminho. Está em ti dominar. Porque às vezes as pessoas pensam que, Deus vai fazer tudo por mim, Deus vai me impedir de pecar. Não. A palavra de Deus está nos dizendo que nós não devemos pecar e que devemos viver pelo Espírito. Mas a nossa decisão deve ser pautada na palavra de Deus. Porque, de outra maneira, seremos também cortados, como diz a palavra de Deus. Glória a Jesus. Exatamente. Então, nós vemos aqui, irmão José, que aquilo que Deus preparou é para aqueles que o amam. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quantos aqui amam a Deus? Eu creio que todos aqui amam a Deus. Eu amo Amém. a Deus. Amém. Irmão Gessé, os irmãos que estão aqui, eu creio que todos amam a Deus. Eu creio que todos os irmãos que estão conosco nesta live, se quiserem comentar aí quem ama a Deus, diga aí se você ama a Deus. Eu creio que todos amam a Deus. Amém? Se não amassem a Deus, eu creio que não estariam ouvindo esta programação. Então, Deus, Ele tem essas coisas preparadas para nós, para aqueles que o amam. E todos aqui amam a Deus. E por que muitas vezes, mesmo nós amando a Deus, nós não conseguimos contemplar aquilo que Deus tem para nós? Nós não conseguimos viver
o que a palavra está dizendo e contemplar, e não somente contemplar, mas viver aquilo que Deus preparou, aquilo que está escrito, que os nossos olhos ainda não viram, mas nós, por algum motivo, não conseguimos ainda estar inseridos neste plano. Então, o que eu vejo aqui, irmão Gessé, é que, apesar de todos amarem a Deus, há a questão desta intensidade, há a questão da prioridade que nós vamos falar aqui. Então, nós vemos que o que difere uma pessoa, um jovem, uma moça, um moço, o que difere um do outro, muitas vezes? É a intensidade, é a entrega que esta pessoa, esta liberdade que esta pessoa ela dá para o Espírito Santo trabalhar em sua vida, para Deus trabalhar em sua vida. Glória a Deus. Então, na medida que esta pessoa ela vai se entregando a Deus, automaticamente, quando nós vamos renunciando à nossa natureza terrena, automaticamente este amor de Deus, ele vai sendo produzido em nós. Aleluia. Então, nós temos que buscar aquele que ama, ele busca gastar tempo com o seu amado. Nós vemos que a palavra de Deus nos mostra, no livro de Cantares, nos fala a respeito da sulamita, na figura de uma noiva e do noivo. Representando também, dá para tipificar a igreja e o nosso Senhor Jesus. Então, ali nos primeiros capítulos, não me recordo agora, se eu não me engano, capítulo 2 de Cantares, a noiva diz que o amor do noivo era suficiente, o amor do noivo era tudo para ela, o amor do noivo completava a sua vida, completava. Ou seja, ela não precisava de algum estímulo externo, irmão Gessé. Ela não precisava de algum estímulo de alguém de fora para que ela viesse amar o noivo, para que ela viesse completar aquele espaço na sua vida. Não, o noivo completava. Aleluia. Oh, ela buscava gastar tempo com o noivo. Ela buscava gastar tempo com as coisas de Deus, contextualizando para os nossos dias. Então, nós vemos, irmão Gessé, que o amor de Deus, o amar a Deus, ele vai muito além de um simples cuidado, o amor de Deus. Porque o cuidado, nós podemos ter um cuidado uns pelos outros, assim como um médico ele tem um cuidado do seu paciente, assim como um guarda municipal tem um cuidado pelo zelo da segurança das pessoas, mas não necessariamente ele ama as pessoas. Então, o amor de Deus, para ele ser configurado, para que o amor de Deus venha a ser configurado em nós, se faz necessário um elemento que é importantíssimo, irmãos. Importantíssimo, e esse elemento se chama prioridade. Oh, glória a Deus, aleluia. Prioridade. Então, o que é a prioridade? O que é dar preferência para alguma coisa? Quando estamos ali num supermercado e existe ali a fila preferencial. O que é isso? É uma atenção especial para os idosos. Acontece também nas filas de banco. Enfim, poderíamos trazer outros exemplos. Então, é um cuidado especial que está tendo para com aquela pessoa. Então, ali o idoso tem a prioridade de ser atendido primeiro. E na nossa vida espiritual, irmão Gessé, não é diferente. Nós temos que ter esta atenção especial, nós temos que ter este cuidado especial, esta prioridade para aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós temos que ter um cuidado e um zelo para aquele que habita em nós. Aleluia. Aleluia. Nós temos que cuidar. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que Jesus habita em nós. E como que nós estamos tratando Jesus? Como que nós estamos tratando a palavra de Deus, que habita em nós, que habita no nosso coração?
Então, na medida que a nossa prioridade ela é estabelecida, aí sim nós conseguimos então dar um cuidado mais especial para a palavra. Assim, quando a prioridade é estabelecida, eu entendo que eu preciso alimentar o meu espírito, eu preciso ter momentos de comunhão com Deus, eu preciso tirar momentos de jejum e de oração para renunciar à minha carne que quer tomar o lugar do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, do domínio do Espírito Santo na minha vida. Então, quando a pessoa ela tem este elemento chamado prioridade na sua vida, quando ela aplica isso na sua vida, ela começa então a cuidar da palavra. Ela começa a dar uma atenção necessária para aquele que está habitando dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Bendito é o nome de Jesus. E os irmãos vão entender aonde a gente quer chegar nesta noite, relacionado ao nosso tema, que fala sobre o caráter cristão, que fala sobre as influências do mundo, do século que estamos vivendo, sobre a vida dos cristãos, sobre a nossa vida, sobre a minha vida, do irmão Gessé, dos irmãos. Então, aprendemos aqui neste momento que se faz necessário um elemento. Que elemento é esse? Para que venhamos amar a Deus? Prioridade. Prestem atenção. A prioridade, irmãos, as nossas prioridades, elas são definidas segundo os nossos valores, segundo a nossa moral, segundo as nossas morais éticas e espirituais. Então, as nossas prioridades, elas são baseadas, elas são construídas dentro destes pontos. As minhas prioridades, elas estão relacionadas àquilo que eu aprendi dentro da minha casa, aquilo que os meus pais me ensinaram, aquilo que eu aprendi na escola. E isso vai se configurando, então, algumas coisas, até chegar o ponto na questão da prioridade. Então, se eu sei que eu preciso alimentar a Deus, essa natureza de Deus, eu sei que eu tenho que ter este momento de comunhão com Deus. Então, as nossas prioridades, elas são definidas por estes valores morais, éticos e espirituais. E com base neste conceito, irmãos, nós vimos em algumas pesquisas que nós estudamos que as redes sociais, principalmente as redes sociais, podemos enumerar algumas: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, as redes sociais que nos envolvem, que foram construídas neste sistema mundano, preste atenção, elas têm um poder muito grande de influência sobre a nossa vida, sobre o nosso caráter, sobre a nossa moral. As redes sociais têm um poder tremendo, irmão Gessé. Tremendo, capaz de transformar a moral. A moral é nada mais, nada menos que a conduta desta pessoa, o comportamento desta pessoa. As redes sociais têm um poder muito forte. Isso não é a Bíblia que está falando. São pesquisas que as redes sociais têm o poder de transformar a nossa moral. De mudar aos poucos, de uma forma tão sutil, sem nós nos darmos por conta. Eu já vi histórias, irmão Gessé. O exemplo que eu vou dar não envolve redes sociais, mas é algo semelhante, de pessoas que tinham alguns princípios cristãos na sua vida, quem sabe, se eu não me engano, não eram crente, e foram para a universidade, e ao se depararem com ideologias contrárias a princípios cristãos, em questão de pouco tempo, se eu não me engano, a história que eu ouvi foi questão de 1 ano, mais ou menos, esta pessoa ficou totalmente transformada e teve uma lavagem cerebral, uma coisa terrível. Uma coisa terrível.
E as redes sociais, elas têm esta capacidade, irmãos, de fazer a mesma coisa. E é muito sutil. É muito sutil. Irmão Gessé, tem coisas, tem aspectos no processo de santificação que o crente, que nós muitas vezes já vencemos. Deus nos dá aquela graça, nos dá o domínio próprio para vencer algumas coisas. Algumas coisas como, por exemplo, que são mais visíveis, como vestimenta, a usar vestimentas que estão de acordo com a palavra, que são decentes. Em relação a... Palavras... Não palavras, falar palavrão. Palavrão, isso, coisas mais grotescas. Bebida, drogas. Então, tem aspectos que Deus ele nos faz vencer através do processo de santificação, através da graça de Deus, de uma forma mais rápida. E nós todos sabemos que nós não podemos fazer estas coisas. Nós temos a ciência de que o crente não pode beber, não por questão de poder ou não poder, mas porque não convém ao crente. O apóstolo Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, vai muito além de uma simples obrigação, de uma simples obediência a uma regra que foi pré-estabelecida, mas através do novo nascimento, neste novo concerto, nesta nova aliança, no tempo da graça, é uma sensibilidade que o cristão deve ter de enxergar o que convém e o que não convém. De acordo com a nova vida que nós recebemos. Exatamente. O que vai trazer algo bom, o que vai construir e o que vai desconstruir. Aleluia. Aquilo que Deus está construindo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, nós temos que ter esta sensibilidade. E o que nós vemos aqui? Que as redes sociais, elas têm este poder. Este poder de transformação, este poder de influência muito forte. E aonde que essa influência se dá? Na nossa conduta, muitas vezes. Nos nossos comportamentos, na nossa fala, no que nós falamos, como nós agimos. E o que eu achei tremendo, que nós, sendo atingidos, se a nossa moral ela é atingida, consequentemente vai atingir o quê? Esse é o ponto-chave, irmãos. Se a nossa moral, se os nossos comportamentos, eles são influenciados pelo mundo, pelas redes sociais, o que vai ser atingido? As nossas prioridades. Se as prioridades, se a nossa prioridade, ela é construída através dos nossos valores, através dos nossos princípios éticos, espirituais, enfim. Se a nossa moral é atingida, automaticamente, então, corre o risco de atingir a nossa prioridade. E qual é a nossa prioridade? A palavra de Deus. A palavra de Deus. E nós vemos que muitas vezes há alguns comportamentos em nosso meio que é algo muito sutil e muitas vezes nós não nos damos por conta. Assim como eu falei, irmão Gessé, tem coisas que nós já vencemos, mas tem coisas que Deus quer que nós venhamos a vencer. E eu tenho entendido nos últimos dias que Deus está afunilando e que Deus quer nos levar a nos santificarmos de uma forma mais profunda. Aleluia, é verdade. Porque Deus quer nos levar a um conhecimento mais profundo, a uma comunhão mais profunda. Aleluia. Só que muitas vezes nós nos deparamos com algumas coisas que a gente acha que não tem problema. A gente acha que não vai dar em nada. Ah, é só uma coisinha ali. É só algumas horinhas ali no YouTube. É só alguns momentos ali no Instagram, olhando a vida de outras pessoas. É só uma postagenzinha ali.
É só eu mostrar o que eu fiz no outro dia. Então, são comportamentos do mundo que de uma forma sutil estão sendo inculcados muitas vezes na nossa vida. Na vida do cristão, sem nós nos darmos por conta. Vamos dar um exemplo prático. A palavra de Deus, nós temos aprendido muito isso, principalmente com o nosso pastor presidente. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar viver de uma forma sóbria, que nós não devemos expor a nossa vida, que nós temos que ter esse cuidado, aleluia, e não expor a nossa vida. E o que as redes sociais dizem? Como é que funciona uma rede social como o Facebook? Como é que funciona uma rede social como o Instagram? É bem o contrário do que a palavra orienta. Quanto mais expor, melhor. Quanto mais expor, mais curtida, mais visualização. É terrível, porque a sutileza das ações do inimigo é que leva as pessoas a acreditar que não é ele que está agindo. A sutileza dele no Éden foi o que levou a Eva a dar papo para a serpente, a continuar a conversa, a permitir que ela viesse falar. A astúcia do inimigo... Justamente, irmãos, nestas mínimas coisas que vai ter problema. É justamente nestas mínimas coisas, irmão Gessé, que Deus quer nos santificar, que Deus quer nos ensinar. Aleluia. Porque senão daqui a pouco a gente está no curso do mundo. Estamos agindo que nem o mundo. E qual a diferença aí? Luz, trevas, qual é a diferenciação entre nós? Pode da mesma fonte dar águas boas e águas amargas? De forma alguma. De forma alguma. E Deus está nos ensinando. Deus está nos mostrando, irmãos, a maneira como nós devemos proceder neste sistema que jaz do maligno. E como Deus está nos mostrando, Deus ele vai requerer ainda mais. Aleluia, nós não somos nada, irmãos. Não é porque fizemos parte de um ministério que prega essa doutrina, que busca viver essa doutrina, que nós vamos ser salvos. Aleluia, não é porque somos parte do hall de membros da restauração que nós vamos ser salvos. Não deixe isso te enganar. Oh, glória a Deus, a nossa salvação, irmãos, ela é individual. Aleluia. E nós temos que ter este cuidado. E se Deus, através do Ministério Restauração, está nos revelando coisas profundas do seu coração, Ele vai cobrar mais de nós. Ele vai cobrar mais de nós. A quem é dado, mais é pedido. É cobrado. Então, irmãos, nós temos que nos dar por conta que este mundo, ele está querendo influenciar o caráter do cristão de uma forma muito sutil. E o que nós vemos muitas vezes? Pessoas se expondo nas redes sociais. Muitos não têm um Facebook, muitos não têm, quem sabe, um Instagram, mas quem sabe ali no status estão expondo a sua vida. Estão expondo o que estão fazendo, o que estão comprando. E Deus, como é que Deus enxerga isso? Talvez muitos podem pensar, mas irmão Arthur, que palavra dura. Nós vemos o exemplo do rei Ezequias, um servo de Deus, um homem de Deus que confiava em Deus. Em certo momento ele falhou. E o que ele fez? Ele expôs todos os seus bens ao exército inimigo. Meu Deus. Ele arrumou luta para ele que não precisava arrumar. Já havia tantas lutas na vida dele, já havia tantas batalhas, tantos inimigos querendo lutar contra o seu reino. E ele vai lá e expõe e mostra a sua vida. O que aconteceu? Eles foram lá e tomaram e levaram. Foi derrotado. Foi derrotado. Levaram aquilo que pertencia a Deus. Espírito Santo de Deus. Levaram aquilo que era de Deus. Por uma falta de vigilância de um homem que não abriu os seus olhos para a astúcia do inimigo, para a sutileza da ação dele. Exatamente. Abre as portas, deixa a vista do inimigo. Sabe o que eu vejo, irmãos? É que nós temos que entender que nós somos um corpo.
nós pertencemos a um corpo. Nós precisamos ter esta ciência de que as minhas atitudes, elas interferem em todo o corpo. Sejam elas más ou sejam elas boas. Então ela vai interferir. Então a gente tem que buscar construir, trazer algo que construa e não que destrua o corpo, e não que prejudique. Tem pessoas que pensam assim: eu faço o que eu quero. Eu não devo a ninguém. São pessoas que não têm revelação do corpo. Eu posto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu quero. Enfim, são pessoas que não têm discernimento do corpo. Porque se eu tenho discernimento do corpo de Cristo, eu sei que algo que eu estou fazendo pode afetar o meu próximo. Eu vejo que esta é uma visão de corpo, uma visão de rebanho que nós temos que procurar ter, não somente nós como líderes, mas todos. Aleluia, ter esta visão de corpo. Nós temos um exemplo desse tipo de situação, irmão Arthur. Lá no Velho Testamento, a Bíblia diz que o povo de Israel conquistou Jericó, Raabe foi salva, mas por causa de um homem, Acã, que usurpou, que levou para dentro da sua tenda algumas coisas que não deveria, porque foi lei de Deus, porque foi ordem do Senhor. E diz a palavra que Acã foi e escondeu debaixo da sua tenda aqueles objetos que o Senhor tinha dito, por intermédio de Josué, não pegue. E o que aconteceu? Indo o povo pelejar contra Ai, que era mais fraco do que Jericó. Mas o povo de Israel foi derrotado, porque havia um prevaricador, um perturbador no meio do povo. Imagine, o Acã poderia pensar: sou eu peguei para mim, não tem nada a ver com o corpo, é a minha vida, fui eu que fui pegar. Mas o povo todo, o arraial de Israel, foi prejudicado por causa do egoísmo, da soberba, da falha de Acã. E depois ele então provou da morte e da justiça e da ira de Deus ali naquele momento, porque havia agido pecando contra Deus e também contra todos os seus irmãos que estavam com ele. Muito bem colocado, irmão José. E o irmão falou uma palavra aí que é uma chave: a soberba. O que nos leva a tomar estas atitudes de individualistas e de achar que de estar nem aí, enfim, de não estar comprometido com o corpo, isso é soberba. É a nossa soberba. Nós somos soberbos e nós temos que lutar contra isto. Nós temos que lutar, irmãos, isso é terrível, contra esse individualismo. Isso pode acontecer comigo, com o irmão Gessé, com todos nós. A nossa natureza ela é assim, a nossa natureza ela é individualista. Mas nós temos que romper com isso aí. Outro exemplo prático, nós falamos da questão de se mostrar, de se expor. E isso é uma conduta, um comportamento do mundo. E este comportamento, então, muitas vezes está afetando a igreja. Também vemos o que o mundo diz através das redes sociais. Nós vemos exemplos aí em diversas redes, que nós não temos que ter medo de falar, de expor as nossas palavras, de falar os nossos ideais, enfim. Vai e fala, não importa o que vão pensar de ti, fala mal de um, fala mal de outro. Na internet é cheio disso aí. As redes sociais são cheias disso. Isso é um comportamento mundano. Carnal. E muitas vezes nós vemos estes comportamentos de uma forma sutil sendo realizados dentro da igreja. Então, nós temos que lutar contra isso. Nós temos que ir contra este sistema do mundo, irmão Jessé. Sem às vezes a gente se dar por conta, as nossas prioridades, a nossa prioridade está sendo afetada, a palavra está sendo afetada. Sem a gente se dar por conta, os comportamentos que muitas vezes nós temos, eu tenho, a palavra está sendo afetada. Quando nós temos comportamentos, irmãos,
que são de acordo com a nossa carne, de acordo com a nossa vontade, que são de acordo com o mundo, a palavra está sendo afetada. Jesus está sendo afetado. Aleluia. Nós estamos desconstruindo aquilo que Jesus está construindo em nós. Tremendo. Uma fé em Cristo. Aleluia. Então nós precisamos, irmãos, dessa sensibilidade. Jovem, moça, moço que me escuta nesta noite, vamos buscar esta transformação. Aleluia. Vamos buscar entender o projeto que Deus tem para nós. E precisamos entender que é nas pequenas coisas, irmão Jessé, nas pequenas coisas que Deus, Ele quer trabalhar e quer nos ensinar. Oh, glória a Deus. Mas, irmão Arthur, eu sou jovem, eu sou adolescente. E onde é que fica o meu entretenimento? Eu preciso me entreter. Concordo. Nós temos que nos entreter. Os jovens precisam se entreter. Os pais precisam buscar uma sabedoria para entreter os seus filhos. Os jovens precisam buscar entreter as suas vidas com algo que venha trazer um crescimento. Aleluia. Só que nós muitas vezes não estamos vendo isso. São tantas coisas que estão à nossa disposição. É filmes, são séries, são tantas coisas que não nos trazem um crescimento. Muito pelo contrário. Comportamentos mundanos. Estudos dizem que o Instagram é a rede social que traz mais prejuízos para a nossa saúde mental. Então, nós somos templo do Espírito Santo. E eu vou pegar e vou usufruir de alguma coisa que traz um problema para a minha saúde mental. Mas daí as pessoas vão e dizem, não, mas não tem problema. É nessas pequenas coisas que Deus quer nos santificar. Aleluia. A rede social, o Instagram, ela nos causa algo que parece meio contraditório. Ela nos causa uma solidão profunda. Isso pesquisas dizem. As pessoas muitas vezes elas vão ao encontro de redes sociais para se socializarem. Porque muitas vezes se sentem sozinhas. Eu vou lá porque eu me sinto sozinha. E daí busca assistir um vídeo no YouTube, fica ali horas e horas, ou busca, enfim, se envolver com as redes sociais porque se sente sozinha. Agora falando de Instagram, essa pessoa se sente sozinha, ela está lá no Instagram vendo a vida dos outros, e vendo a vida dos famosos, e daqui a pouco ela arruma uma desculpa, mas são coisas cristãs, são uma palavra cristã. Enfim, o nosso cérebro, a nossa consciência começa a achar tantas justificativas para aquilo que nós estamos fazendo. Isso é normal, já aconteceu comigo, acontece com todos nós. E a gente fica se justificando ali. A gente se justifica. E achamos que estamos, então, fugindo da solidão, e muito pelo contrário, o Instagram, ele produz mais solidão no nosso interior, porque é tudo algo muito superficial que a gente está vivendo ali. Então, uma rede social que prejudica a nossa saúde mental. Uma rede social que nos envolve e nos faz nos comportarmos como o mundo se comporta. É aquilo que Salomão disse, correr atrás do vento, né? Correr atrás da vaidade, correr atrás do vazio, procurar por algo que nunca vai conseguir achar, porque ali não está aquilo que a nossa alma precisa, aquilo que o nosso ser precisa. Exatamente. E não é uma questão, volto a falar, não é uma questão de posso ou não posso, irmão José. Vocês podem, eu posso, todos nós podemos. Só que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Oh, aleluia. Nós precisamos, juventude, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Oh, glória a Deus, nós precisamos entender o que o Espírito Santo quer fazer. Vamos louvar o nome do Senhor mais uma vez, com o irmão Cauana, irmão Antoniel. E logo após vamos dar continuidade, vamos entender do porquê muitas vezes não compreendemos a vontade de Deus.
Amém? Uma Valquíria, vamos estar louvando a Deus. Com armas espirituais vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta... Glória a Deus, aleluia. Santo Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir.
fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar. Glória, glória a Deus. Estamos de volta, então. Vamos dar sequência aqui, irmão Gessé. Glória a Deus. Nós vimos, então, que nós temos que ter este cuidado e buscar a Deus como nossa prioridade. Amém? E nós falamos também a respeito da Sulamita, que o amor do noivo o completava ela, né? E eu vejo então que tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos trazendo, são coisas externas que são buscadas para satisfazer um espaço que às vezes há vazio no nosso coração. São momentos que a gente vive, são, enfim, coisas que nós buscamos para preencher. Alguns comportamentos que a gente vê que há alguma coisa que há por dentro daquela pessoa que tem que ser curado, que tem que ser ajudado. Então, nós temos que buscar em Deus para que nós não venhamos, irmãos, ser dependentes de estímulos externos para estar alegres. Eu não posso, eu tenho que lutar, eu tenho que estar alegre com Deus, assim como a Sulamita era completada pelo amor de glória Deus. a Deus. Eu não posso, como crente, depender de um estímulo do mundo para ser feliz. Eu não posso depender de um estímulo de uma mídia social, de uma rede social, para ser feliz. Eu não posso depender de alguns momentos de prazer assistindo alguma coisa para ser feliz. A nossa felicidade, ela tem que estar na palavra. Aleluia. Bendito E nome quando de a Jesus. palavra é atingida, quando a prioridade é atingida, nós vamos ter dificuldades de entender a vontade de Deus. Aleluia, porque justamente por meio do nosso ouvir e por meio do nosso coração, Jesus disse através do apóstolo Paulo, ali a palavra de Deus diz, tampouco entrou no coração. É ao nosso coração que Deus quer transmitir, aleluia, aquilo que Ele tem para nós. Só que se nós formos dependentes, irmão Gessé, de estímulos externos, que não são da palavra de Deus, o nosso coração vai competir lugar, aquilo que vai ser alimentado vai competir lugar com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Cresce aquilo que for melhor alimentado, né? Exatamente. Se a nossa alma somente for alimentada e os nossos prazeres sendo alimentados, nós vamos ter dificuldades de entender e de valorizar a palavra e de absorver a palavra. Então nós entendemos aqui, irmãos, que, primeiro ponto, Deus preparou para aqueles que o amam, que nós temos que buscar amar a Deus e que este sistema do mundo, ele vai tentar nos envolver para que a gente não ame a Deus. Para gente que talvez ele não quer nos tirar da igreja. Esse sistema, Satanás, ele não precisa nos tirar da igreja, mas se ele nos envolve com o sistema do mundo, nós estaremos na igreja de frente para Jesus sem entender Jesus. Exato. Então, precisamos entender isso aí. Aleluia. Segundo ponto, na continuação do versículo, 1 Coríntios capítulo 2:10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito que há no homem? Assim também nenhum homem conhece a Deus, senão o Espírito senão o Espírito de Deus. Então, é por meio do Espírito Santo que nós vamos entender aquilo que está na profundeza de Deus.
É por meio do Espírito Santo, irmãos, que nós vamos sair daquela zona superficial, como se fosse um mar. E aqui fosse a parte da superfície do mar. E o Espírito Santo, ele quer nos tirar desta superfície. O Espírito Santo, ele quer ir lá nas profundezas de Deus. Aleluia. Trazer algo do coração de Deus para revelar e trazer a nós. Aleluia. Só que se nós não estivermos sensíveis, se nós estivermos nos alimentando com tantas coisas que este mundo nos oferece, que muitas vezes não são pecado. O que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12? Hebreus capítulo 12 diz assim a palavra de Deus: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, algumas versões de peso, e o pecado. Ou seja, tem coisas que não são pecado, mas são embaraço. Tem coisas que não são pecado, mas são peso, que nos impedem de discernir a vontade de Deus, que nos impedem de viver a vontade de Deus. Aleluia. E isso não pode acontecer por mera imposição, mas tem que acontecer por revelação e sensibilidade com o Espírito Santo e comunhão com Deus. Amém? Glória a Deus. Não é agora, daqui a pouco, amanhã, você resolve, não, eu vou parar com tudo. Blá, 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 blá. Não é na nossa força, irmãos. É na força de Deus, é a mesma coisa que um drogado. Lhe pergunta, irmão Gessé, se alguém que é viciado em cocaína, ele chegar para te dizer assim, não, amanhã eu vou parar e nunca mais vou usar. Ele vai conseguir? De uma hora para outra é... Na sua força, eu digo, na sua força. Não estou Não. falando de um poder de forma de nenhuma. Deus. Não vai conseguir. Não. Por que se vai para um centro de recuperação? Quando nós chegamos num centro de recuperação, dando um exemplo, e lá dentro eles chegam e falam assim, tá, a partir de hoje nós vamos começar a diminuir a dose da droga que tu usufruía antes. É assim que funciona? É aos pouquinhos tu vai diminuindo. Retira. Retira tudo. Todinho. Retira tudo. E eu creio que é semelhante na nossa vida espiritual. Tem coisas que a gente não tem controle, que nós temos que tirar fora. Só que a nossa soberba, o que ela diz? Não, eu consigo parar. Que Jesus diz, se teu olho, se tua mão, né, te impede de chegar ao reino, arranca. Exatamente. Te afasta disso. Tira isso de perto de ti. É melhor tu entrar no reino dos céus, ele usa aquela expressão, entrar manco, entrar coxo, do que perder a tua alma, do que perder a tua salvação. É melhor nós nos afastarmos dessa prática, deixarmos de lado essa vontade humana, mas focar no reino, focar no céu que é eterno. Exatamente. Exatamente. E muitos enxergam isso como radicalismo. Ah, estão sendo muito radicais. Talvez aqueles que enxergam isso como algo radical, quem sabe não experimentaram uma experiência profunda com Deus de transformação. Aleluia. Quem sabe ainda não nasceram de novo. Por quê? Porque o fardo de Jesus é pesado ou é leve? É leve. A Bíblia diz que o fardo é leve. E se eu estou enxergando o fardo como algo pesado, o problema não está na palavra. O problema está em mim. Eu estou tornando este fardo pesado. Eu não estou entendendo e compreendendo. Por isso que Jesus diz para Nicodemos, olha, o que importa é tem que nascer de novo. Aleluia. Tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, as coisas podem acontecer por mera imposição, ou religião, obrigação. Por que foi uma ordem expressa de Jesus que os discípulos ficassem aguardando em Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo? Por que Jesus não permitiu que eles viessem pregar ali, saindo daí já pregar? Pedro, eu creio que estava cheio de vontade de pregar a palavra. Pedro tinha quase todos os sermões de Jesus, as mensagens, tudo decorado já na mente, acredito eu. Mas eles precisavam de um revestimento do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque de outra forma eles seriam apenas mais um grupo filosófico de filósofos ali andando, falando.
Exatamente. Sem poder do alto, a vida do crente não tem esta diferenciação. Nós precisamos da graça do Espírito Santo, nós precisamos da presença de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jovem, eu te faço uma pergunta, você que está assistindo. Que tipo de jovem, que tipo de crente você quer ser neste ano? Quer ser usado por Deus? Aleluia. Eu quero ser usado por Deus, irmão Amém. José. Eu quero me santificar mais. Eu quero entender a vontade de Deus. Eu quero estar à disposição do reino de Deus. E para que isso venha acontecer, eu sei que eu tenho que lutar contra a minha natureza. Que eu tenho que permanecer neste processo de santificação que é progressivo, que é contínuo na vida do crente. Isso aí só vai acabar quando Jesus voltar. Não existe essa coisa de uma vez salvo para sempre. Não existe essa coisa de que entramos na porta e agora não precisa mais santificar. Não. Não existe isso, irmãos. Então, somente através da santificação que o Espírito Santo ele vai conseguir ter um livre acesso ao nosso espírito para trazer e revelar aquilo que está na profundeza do coração de Deus. Então, a Bíblia diz: assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o homem que está nele. Assim também, porque qual dos homens não conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E olha essa parte importante. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente. Oh, glória a Deus. Aleluia! Então nós temos que ter a ciência que o homem natural, o apóstolo Paulo diz que ele não compreende as coisas de Deus. Ele não consegue discernir as coisas de Deus pelo fato de ser natural. A nossa natureza, então automaticamente, se eu não vivo uma vida de santificação, eu vou ter dificuldade de entender a palavra e de aceitar a palavra. Eu vou achar o fardo de Jesus pesado, porque eu ainda estou com o fardo do meu eu, das minhas vontades, da minha lei sobre a minha vida. Mas mesmo assim eu quero Jesus. E isso é bom, mas temos que lutar contra a nossa vontade. E a Bíblia está dizendo aqui que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. E por que, irmão Gessé, muitas vezes nós não usufruímos, nós não entendemos o projeto de Deus, nós não usufruímos do Espírito Santo, como Paulo diz que nós temos a mente de Cristo? Por que isso acontece? O que está nos impedindo de usufruir do Espírito Santo na sua totalidade? O que está nos impedindo de usufruir da mente de Cristo que já está na sua vida, jovem? Já está na minha vida. No momento que nascemos de novo, temos a mente de Cristo. Só que nós precisamos nos santificar. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação para entender o que está na mente de Cristo, daquilo que também está em nós. Porque o homem natural, ele sempre vai querer ressurgir, aparecer, tomar o domínio. Exatamente. E neste contexto que estamos falando, o que nos impede de usufruir do Espírito Santo? Muitas vezes. Logicamente que a nossa carne, e a nossa carne dando lugar, o espírito do mundo. A Bíblia diz, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. E muitas vezes nós estamos dando ouvido para o Espírito do mundo. O sistema do mundo. Quando nos envolvemos com o mundo, estamos dando ouvido para o Espírito do mundo. Estamos tendo comportamentos que o mundo tem. A nossa moral está sendo atingida, está sendo altamente prejudicada pelo fato de estarmos em contato assim direto com coisas que alimentam a nossa alma. Aleluia, mas não alimentam o nosso espírito. E automaticamente, quando damos ouvido ao mundo, ao espírito do mundo, nós estamos resistindo ao Espírito Santo de Deus. Estamos nos afastando daquilo que Deus tem projetado para a nossa vida. Exatamente. Eu quero só ler rapidinho aqui, porque o nosso tempo já está voando.
Mas Mateus capítulo de número 14, versículo de número 23, diz assim: E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Quem? Jesus. Jesus foi tirar um momento a sós com o Pai. Esse momento a sós com Deus. Esse momento de recarregar as baterias. Jesus, ele tinha toda aquela função diária de estar tendo que curar, libertar, transformar vidas, tendo que ouvir ali as mentiras dos fariseus, mas ele nunca deixou o momento com o Pai de lado. A prioridade de Jesus sempre foi, ele não era um que vinha e dizia, entra no teu quarto, fecha a porta e orando ao teu Pai em secreto. Ele tinha esta vida porque ele pregava e vivia assim como nós devemos fazer. Essa vida de comunhão íntima com o Pai, sempre priorizando o reino de Deus, a sua obra, a sua vontade na nossa vida. Podemos dizer assim, enquanto muitos estavam descansando, quem sabe os apóstolos foram para suas casas, estão descansando, dormindo, Jesus estava lá orando. João 7:54, 53 fala, né? E cada um foi para sua casa. Aí continua no capítulo 8, mas Jesus subiu ao monte. Aleluia. Glória a Deus. Então nós precisamos, irmãos, ter esses momentos de comunhão com Deus. E temos que buscar esta graça de Deus para que não venha a ser penoso estar na igreja, para que não venha a ser penoso tirar um momento de comunhão, de oração, de leitura da palavra. Isso não pode ser penoso. Nós precisamos ter prazer. Nós precisamos ter prazer. As coisas deste mundo, trazendo de novo para as mídias sociais, elas produzem muita dopamina no nosso corpo, que é a substância do prazer, um hormônio chamado dopamina. Então, nós acabamos perdendo muitas vezes o prazer pelas coisas simples da vida. Acabamos perdendo o prazer porque a palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus, com certeza ela não libera a dopamina, a quantidade de dopamina que uma rede social, que um smartphone ele libera. Então, quanto mais contato com as coisas do mundo, menos prazer eu vou ter com a palavra de Deus. Não vou ter vontade de orar, eu não vou ter vontade de ler a Bíblia. E a nossa soberba nos leva ao quê? A administrar essas coisas. E o que é isso? O nosso eu. A administrar. Achando que nós temos a condição de fazer da nossa forma, do nosso jeito. E agindo assim, nós estamos indo à bancarrota. Nós vamos ser crentes que estão dentro da igreja vazios, com vontade de conhecer a Deus, mas sem conhecer a Deus. É muito interessante, irmão Gessé, que a palavra de Deus nos fala no livro de Mateus, capítulo 13, sobre a parábola do semeador. E a Bíblia diz ali que tinha uma grande multidão ouvindo essa parábola de Jesus. E muitos não estavam compreendendo. Os próprios discípulos não compreenderam. E foram e falaram para Jesus: Ô Jesus, por que o Senhor está falando em parábolas? Por que o Senhor está falando desta forma? Nós não estamos entendendo. O que Jesus disse para eles? Jesus disse: a vocês, meus discípulos amados, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas a eles não é dado. Em outra palavra, Jesus está nos dizendo que, através do apóstolo Paulo, que a nós foi dado o Espírito Santo para conhecer as coisas de Deus. Aleluia. E a eles não. Aleluia. Então, Jesus estava revelando e mostrando para eles a vontade de Deus. Através daquela parábola, Jesus estava ensinando. E a Bíblia diz que muitos ali daquela multidão, eles tinham desejo de conhecer Jesus, mas não estavam compreendendo. A Bíblia chega a dizer que o povo, na sua grande maioria, eles estavam vendo Jesus. Eles estavam ouvindo Jesus, mas não estavam compreendendo. Estavam de frente para Jesus, mas não estavam entendendo a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Ou seja, pessoas que estavam com seu coração endurecido.
O que é um coração endurecido? É um coração insensível. E quanto mais a nossa vida é retroalimentada pelas coisas do mundo, mais o nosso coração vai ser endurecido. Mais o nosso coração vai ser insensível. E nós não vamos entender, vamos estar na igreja de frente para Jesus. Vamos estar nos cultos, os irmãos pregando a palavra de Deus, mas não conseguimos aceitar a palavra de Deus. Assim como aqueles que estavam ali de frente para Jesus, quando Jesus chega em Nazaré. A Bíblia diz que Jesus, num sábado, entra na sinagoga e é dado a ele o livro da lei para ler e ministrar. Ele ministra uma palavra de Isaías que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu, enfim, para curar os enfermos. E ele prega esta palavra e as pessoas olham maravilhadas para Jesus, eu creio que até com desejo de querer saber mais de Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus não pôde operar sinais e milagres naquele lugar por causa da incredulidade daquele povo. Por causa do coração endurecido daquele povo, que quem sabe tinha o desejo, mas não entendiam do porquê Jesus estava ministrando daquela forma, porque Jesus veio para a terra desta forma. Estavam esperando um Jesus que viesse resolver os seus problemas aqui na terra, esperando um Jesus que viesse a libertá-los do jugo de Roma, esperando um Jesus que viesse a resolver todas as suas situações terrenas, e Jesus querendo mostrar para eles, não, é muito mais profundo o que eu quero mostrar para vocês. É muito mais profundo. E eu vejo que eles estavam ali diante daquela pregação maravilhosa de Jesus, enxergando Jesus somente como um carpinteiro. Porque eles falaram, não é esse aí o carpinteiro, filho de José? Eles não conseguiam, irmãos, olhar para Jesus como a palavra de Deus. Eles olhavam Jesus como um carpinteiro. E muitas vezes nós podemos incorrer neste erro de estar na igreja e a palavra de Deus sendo ministrada naquele momento tão santo, tão sagrado. E nós só conseguimos enxergar para Jesus como carpinteiro, só conseguimos enxergar as pessoas que estão transmitindo a palavra de Deus como um ex-drogado, como um ex não sei o quê, como um homem falho. E Deus querendo falar conosco, e Deus querendo transmitir a sua palavra, e Deus querendo transformar a nossa vida, e Deus querendo nos levar muito além de um mundo natural. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Muitos queriam ver, tinham desejo, mas não viam. Coisa triste, irmãos. Que não venhamos a ser crentes assim, cheios de desejo, mas sem mudança, sem arrependimento. Aleluia, sem transformação, sem um avanço no mundo espiritual, sem conquistas daquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Deus ainda quer realizar coisas tremendas antes da volta do Senhor Jesus. Eu creio, irmão Arthur, Aleluia. num grande e poderoso avivamento. Deus tem usado seus profetas, como o Senhor já mencionou. E eu quero fazer parte disso. Eu também. Eu creio que nossos irmãos que estão nos acompanhando, os irmãos que estão aqui conosco, querem fazer parte deste grande e poderoso avivamento. Para isso, nós precisamos colocar em prática isso que temos estudado, aprendido com a palavra de Deus. Dia após dia, negando a nós mesmos e tomando esta cruz que Jesus, por misericórdia, nos outorgou para que nós venhamos no dia do Senhor, usufruir da glória celeste, trocar esta cruz, como diz aquele hino, trocar esta cruz por uma coroa de glória, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que lutar, irmãos, contra o nosso eu, contra a nossa vontade. O nosso inimigo, ele quer se aliar ao nosso eu. Ele quer ser nosso aliado no momento que nós damos brecha e começamos a usufruir das coisas do mundo. Nós estamos dando brecha. Nós estamos vendo o nosso pastor presidente falar, irmãos, quem está por detrás destas redes sociais são estas grandes empresas lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, na Califórnia. Elas estão por trás disso. Quem está por detrás de todas essas empresas? O espírito do anticristo. Como que nós vamos estar usufruindo de coisas que estão sob o domínio dele? Se alimentando de coisas que estão sob o domínio dele? E Satanás é isso que ele quer. Ele não quer tirar o crente da igreja nesses últimos dias. Ele quer buscar aliados para ele. Meu Deus.
Ele quer se aliar à nossa carne. Ele não precisa nos tirar da igreja, simplesmente alimentar o nosso eu, alimentar as nossas expectativas, alimentar a nossa soberba, a nossa vontade, os nossos desejos, através das coisas do mundo. E de uma forma sutil, ele consegue mudar a nossa maneira de ver as coisas. Não é bem assim, não precisa tanto. Aleluia. E nós vamos distanciando esta visão de Jesus, começamos a distorcer e a enxergar um outro Jesus, a quem sabe pregar um outro evangelho. Aleluia, senão o evangelho da cruz, o evangelho da renúncia. E é isso que ele quer, que nós venhamos a não viver um evangelho de cruz. Nós venhamos a deixar a cruz de lado, ou seja, que nós venhamos a viver de acordo com a nossa vontade. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, lutar contra o nosso eu, lutar contra a nossa vontade. E Deus, fazendo assim, Deus vai nos dar vitória. Creio, aleluia. Deus quer levantar, irmão Gessé, uma geração sensível, uma geração proativa, uma geração que tenha vontade, que tenha desejo, que tenha gozo de fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que o amor de muitos ia se esfriar dentro da igreja nos últimos tempos. Que nós não venhamos ser estes que o amor venha esfriar, mas que nós venhamos ter esta chama reacesa, que a graça de Deus venha estar sobre a nossa vida, sobre a tua vida, meu irmão que está me ouvindo, minha irmã. Que nós venhamos a buscar neste momento. Eu quero orar juntamente com o irmão Gessé. O irmão Gessé vai dirigir esta oração, para Deus nos conceder a sua graça, para que venhamos discernir, para que venhamos lutar, para que não venhamos ser dominados pelas coisas do mundo que nos trazem prazer momentâneos, mas que nos afastam do plano ideal de Deus. Vamos estar orando também pelos pedidos de oração que nos chegaram aqui. Vamos colocar diante da presença de Deus a irmã Ana. Minha mãe está pedindo oração pela minha avó. Vamos estar orando também pela Sandra Becker, pedir oração pelo seu filho Alberto, libertação e salvação. Coloque a sua necessidade diante de Deus, peça a graça de Deus, peça a revelação de Deus, peça a sensibilidade para entender o que Deus tem para a tua vida e renuncia a ti mesmo. Vamos, Gessé. Bendito é o nome de Jesus. Vamos estar orando nessa hora. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Ramagassura Magaramahai. Espírito Santo de Deus, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia para conosco, pelo teu chamado, Senhor, para com nossa vida. Por este evangelho poderoso, Senhor, nós não merecemos, mas te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, pelo dia, pelo momento que se chama hoje, Senhor. E como diz a tua palavra hoje, ouvindo a tua voz, não queremos endurecer o nosso coração e nem resistir a ti, ó Espírito Santo, ó selo da promessa, mas queremos te pedir graça, queremos te pedir fé, ousadia, intrepidez, Senhor, para que venhamos vencer este sistema, este mundo, Senhor, e te glorificar, ó Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós tomamos posse da vitória, e por fé, Senhor, porque é impossível receber a vitória sem fé no poder que é no nome de Jesus. Nesta noite nós te pedimos por cada pedido, por cada necessidade, no nome de Jesus Cristo nós oramos, e desde já, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus poderoso. Amém e amém, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Qual que é o nosso lema? Irmão Gessé, o lema da juventude? Deus na frente. Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Até mais. Deus na frente, Deus na frente.